Bom, dando continuidade então às soluções de problemas, né, considerando a nossa de transferência de calor, vamos considerar agora uma condição onde a gente tem coordenadas cilíndricas. Então, se, por exemplo, a temperatura do fluido dentro e fora de um tubo permanecer constante, então a transferência de calor ao longo dessa tubulação a gente pode considerá-la permanente. Assim, a transferência de calor através de um tubo pode ser modelada permanente e de forma unidimensional. Logo, a gente pode sim utilizar a nossa lei de Fourier, o meu Q vai ser conservado através do meu cilindro e a gente pode escrever ela dessa forma. Tá? E aí, fazendo o mesmo processo que a gente fez antes para obter a nossa equação geral, a gente vai ter que menos K vezes a área dt dr. Só que agora eu vou considerar a área do meu cilindro. Qual que é a área do meu cilindro? Né? Vai ser 2π vezes R vezes o comprimento do meu cilindro, que vai me dar toda essa área externa aqui, certo? Então, substituindo aqui o meu A por 2π vezes R, né, a gente vai ter aqui uma dependência do meu A com o meu R. Então, na hora que eu resolver essa integral aqui, né, eu vou ter aqui 2π R embaixo, logo eu vou ter a integral de dr sobre R, que vai me dar ln de R. Aplicando do meu raio 1 ao meu raio 2, eu obtenho então essa expressãozinha aqui, né? Vou ficar com 2πl vezes K de T1 até T2, ln de R2 sobre R1. Com isso, eu consigo calcular, né, para um cilindro, né, considerando essa expressão, eu posso considerar isso aqui, né, 1 sobre R, logo eu vou ter Q, diferença de temperatura, sobre R, e isso vai me dar ln de R2, R1, 2πl sobre K, ou seja, o inverso dessa expressão aqui, certo? E isso vai ser a minha resistência em coordenadas cilíndricas, por condução. Tá? Se eu tiver uma camada esférica, a minha área fica 4π r ao quadrado. Logo, para uma esfera, tá? A gente tendo essa condição esférica, a gente vai substituir na expressão, vai resolver aquela integral. Resolvendo aquela integral, a gente vai obter uma resistência para a minha esfera, que vai ser R2 menos R1 divididos por 4π R1 vezes R2 vezes K. Certo? Então, essa seria a minha resistência em camadas esféricas. Tá? Vamos fazer um exemplo agora de transferência de calor em um cilindro. Então, vamos continuar aqui. Uma temperatura, né, por exemplo, dentro dessa minha esfera, tá? Por convecção aqui, né? Digamos que a gente tenha um fluido dentro dessa minha esfera, tá? Esse fluido está aquecido a uma temperatura T infinito. Ele vai ter uma resistência aqui por convecção até essa borda da esfera. Dessa borda para cá, a gente vai passar por um processo de condução através da minha esfera e logo aqui na saída da minha esfera eu vou ter outro processo por convecção, certo? Então, se eu analisar agora a minha convecção, né, o meu coeficiente de convecção era 1 sobre a área vezes H, mais ln de R2 sobre R1 divididos por 2π L sobre K. Meu coeficiente de condução que a gente acabou de calcular. E a minha convecção externa, bom, aí agora eu vou considerar o meu raio externo e calcular a minha convecção externa. Tá? E o meu raio total vai ser simplesmente o somatório, então, dessas minhas resistências totais aqui. Tá? Então, logo, minha resistência por convecção aqui vai ficar dessa forma. Tá? Minha resistência do raio
se for uma esfera, né, eu vou ficar com resistências assim, né? Se for uma outra esfera aqui, né? E assim por diante. Então basta a gente somar esses raios, tá? Para resolver problemas com esferas e cilindros, tá? Outro problema muito comum é se eu tiver múltiplas camadas, né? Então, por exemplo, um fio encapado com múltiplas camadas, né, de diversos materiais, isso é muito utilizado na indústria para resolver problemas, então, ah, de, ah, de redução, né, normalmente para redução de temperatura, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, ter um cilindro, né? Então, aqui é um corte desse cilindro, onde a gente tem múltiplos raios e para cada um desses raios a gente tem um material diferente. Então, a gente pode escrever ele como somatório de múltiplas resistências. Então, por exemplo, aqui dentro, né, se for uma tubulação de ar quente, a gente teria uma tubulação de ar quente, aqui um metal revestindo ela, aqui, por exemplo, um revestimento cerâmico e depois uma manta térmica, por exemplo, aqui para aumentar mais essa resistência ainda, né? Se eu estivesse calculando esse processo, né, daqui até o meio externo, eu teria a soma das minhas resistências. Então, eu teria uma resistência aqui por convecção, aqui dentro. Aqui eu teria um processo de condução através do meu raio 1, um processo de condução do meu raio 1 para o meu raio 2, um processo de condução para o meu raio 1 ao meu raio 3 e um processo de convecção para o meu meio externo. Tá? Então aqui eu teria, né, a minha resistência devido à minha convecção, a minha resistência por condução entre R1 e R2, a resistência por condução entre R2 e R3, a minha resistência por condução entre meu R3 e meu R4. E aqui, por último, a resistência por convecção no meu meio externo. Tá? Então, a minha resistência total seria esse problema aqui. Tá? E eu posso, né, encontrar a minha temperatura, por exemplo, em qualquer uma das minhas camadas intermediárias, tá? Fazendo o somatório dessas resistências até a minha camada intermediária. Como eu sei que o meu Q é constante, eu posso simplesmente, por exemplo, se eu quiser saber a minha temperatura aqui, eu posso simplesmente, né, utilizar o Q, calcular o T a partir das minhas resistências totais, né, e depois, para saber a temperatura aqui, eu posso simplesmente somar as minhas resistências daqui e calcular a temperatura daqui até aqui, tá? Eu consigo calcular, por exemplo, a minha temperatura em qualquer um desses pontos aqui na minha camada externa. Tá? Tem alguns exercícios na lista para vocês fazerem sobre esse assunto. Tá? Vamos fazer agora um exercício, então. Um tanque de calor para um recipiente esférico. Então, eu tenho aqui um tanque esférico de aço inoxidável de 3 metros de diâmetro interno e 2 centímetros de espessura, a espessura de aço inox que eu tenho desse tanque. Eu tenho a minha condutividade térmica de 15 watts por metro Kelvin e ele é usado para armazenar água com gelo a 0 graus Celsius. O tanque está localizado em uma sala cuja temperatura T2 é igual a 22 graus Celsius. As paredes da sala estão também a 22 graus Celsius, a superfície externa do tanque é preta e a transferência de calor entre a superfície externa e os arredores por convecção natural e por radiação. O coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do tanque são 80 watts por metros quadrados kelvins e 10 watts por metros quadrados Kelvin, respectivamente. Determine a taxa de transferência de calor do gelo e a quantidade de gelo a 0 graus Celsius que derrete durante um período de 24 horas. Tá? Então, nós vamos fazer algumas suposições para resolver esse problema. Nós vamos primeiro supor que a gente está trabalhando com transferência de calor em regime permanente e as condições térmicas especificadas na fronteira não mudam ao longo do tempo. Logo, a gente está trabalhando com regime permanente. Como é um problema esférico e a gente não tem variação ao longo de θ e nem de φ, a gente pode considerar esse problema como um problema unidimensional, no qual a temperatura varia apenas ao longo de R. E como há simetria em torno de um ponto central para esse problema, a gente consegue, então,
utilizar a condutividade térmica constante. Como que ficaria o nosso circuito térmico para esse problema? Então, eu teria aqui na região interna um processo por convecção, uma resistência aqui por convecção. Daqui para cá, eu teria um processo por condução. E no meu meio externo, eu teria aqui o processo tanto por convecção e radiação, porque ele falou que a radiação é um problema importante nessas condições. A área aqui em 1, né, vai ser πd 1 ao quadrado e a área em 2, πd2 ao quadrado. Tá? E aí eu tenho um raio aqui que é dado, né, e aqui eu tenho o raio esse mais 2 centímetros, que é essa espessura. Tá? Então, somando um diâmetro de 3,4 no meio externo e 3 nesse meio interior. O H1 ele é dado no problema e o H2 também é dado nesse problema. E o meu H por radiação aqui, né, a gente tem a nossa equaçãozinha que é a emissividade, constante Stefan Boltz, T ao quadrado 2 mais T ao quadrado no meio externo. E T2 mais T no meio externo ao quadrado. Tá? Note que T2 não é dado, mas ele deve estar em alguma temperatura. Tá? Provavelmente mais próximo de 0 graus Celsius do que da temperatura do meio externo. Isso é muito importante para resolver esse problema, porque agora, para resolver a minha temperatura, né, para calcular essa temperatura com exatidão, eu precisaria saber, né, as informações do T2 aqui na superfície. Né? E essa temperatura eu ainda não consigo calcular. Então eu posso calcular, né, que o meu H da radiação, tá? Aí aqui, ó, a gente vai supor uma temperatura, tá? Lembra que quando a gente estiver trabalhando com radiação, a gente sempre tem que trabalhar em kelvins, tá? Então aqui a gente está supondo uma temperatura de 5 kelvins, tá? Como o meu T2, tá? E aí então a gente vai botar aqui, né, o meu T2 ao quadrado, o meu T2 ao quadrado vezes T2 mais T no meio externo ao quadrado. Tá? O meu R1, então, a gente tem essa informação, né? A gente tem o H, tem a área que a gente calculou anteriormente. O meu R1 da minha esfera vai ser R2 menos R1, 4π K R1 R2 ao quadrado. Aqui eu tenho 152 menos 151, que seria a diferença, né, que eu tenho aqui entre R1 e R2, tá, da minha esfera. Então, aqui eu tenho todas as informações, né, basta substituir os valores. Tá. O meu R por convecção, né, aqui do meio externo, tá, a gente tem essas informações, tá, e aqui para o meu H de radiação, a gente vai pegar aquele resultado que a gente considerou anteriormente, fazendo um chute inicial para a minha temperatura. Tá? Depois a gente vai poder resolver isso por processos interativos. Né? Tá? Então eu vou ter uma resistência total, né? 1 sobre minha resistência total, né? Considerando vai ser a resistência R1 mais a minha resistência R0 aqui, né? Essa resistência aqui, mais a minha resistência da radiação, tá? Então eu vou ter uma resistência equivalente para cá e calculando essa resistência equivalente, então eu posso somar essas minhas 3 resistências. Conhecendo essas 3 resistências, eu posso estimar, né, o meu Q. Tá? Então eu vou ter aqui de 22 graus Celsius, que é a minha temperatura externa, mais a minha água, menos a minha água com gelo na temperatura interna, divididos pela minha resistência total. Isso vai me dar diretamente o meu Q. Agora, né, lembra que a gente fez um chute inicial.
Então, o ideal é que a gente verifique, né, se é aquele chute inicial que a gente deu de 5 graus Celsius, ele está coerente, né? Então, como que a gente faz isso? Né? A gente vai calcular aqui a minha resistência equivalente daqui até aqui, né? Até o meu T2, que é na superfície, ou seja, o meu T2 ele está aqui, tá? Antes de chegar nessa resistência equivalente. E é essa informação que eu preciso calcular. Então, como é que eu faço isso? Né? Eu vou fazer a soma dessas duas resistências, tá? E eu vou ter a temperatura daqui até aqui, tá? O meu Q não muda daqui para cá, o meu Q é constante, certo? Logo eu consigo, né, passando para cá, vou ficar com Q vezes R, né? E passando esse daqui para cá, multiplicando tudo por menos 1, eu consigo achar uma expressão para o meu T2 e calcular o meu T na superfície, que vai me dar 4 graus Celsius. Tá? A gente tinha feito uma aproximação de 5 graus Celsius, ou seja, foi uma aproximação relativamente boa. Tá? Para ter mais precisão para resolver esse problema, a gente poderia, então, utilizar um método interativo, por exemplo. Vamos resolver só mais um problema, tá? E finalizar essa aula. Tá? Então aqui eu tenho uma tubulação com vapor aqui dentro, tá? Dentro dessa tubulação eu tenho ferro fundido, tá? E aqui eu tenho um material isolante que está fazendo isolamento dessa temperatura do tubo, ferro fundido, tá? Bom, esse vapor, né? Vapor ele obrigatoriamente tem que estar quente, né? Então a gente tem uma alta temperatura aqui e, bom, para deixar, né, mais palatável, é importante que a gente ponha um isolante para ter uma temperatura aqui que não seja muita temperatura perdida para o meio, porque essa água poderia virar líquida se tiver muita perda de temperatura. Tá? E ou poderia causar risco, né, do ferro transportar esse calor e acabar queimando as mãos, né, devido à alta temperatura. Certo? Então aqui a gente tem o nosso vapor a 32,2 graus Celsius, ele escoa dentro desse tubo de ferro fundido, com um diâmetro, a gente tem as informações do diâmetro interno e externo desse ferro, e o tubo tem isolamento de lã de vidro a 3 graus Celsius, que tem um K muito pequeno, 0,05 watts por metro Kelvin, então um ótimo isolamento térmico, isolante térmico. O calor é perdido por meio a uma temperatura do meio externo de 5 graus Celsius por convecção natural e por radiação, com coeficiente de transferência de calor combinado. Ó, aqui ele já dá o coeficiente de convecção combinado. Então, a gente não precisa calcular, né, em paralelo, porque a gente já tem o coeficiente combinado. Sendo que o coeficiente de transferência de calor no interior, então aqui dentro, no meu tubo a vapor, aí sim é um coeficiente de 60 watts por metros quadrados Kelvin, né? Provavelmente um escoamento forçado aqui dentro, né? Então ele pede, né, para determinar a taxa de calor a partir do vapor, do comprimento do tubo e para determinar também a queda de temperatura da tubulação e do isolamento. Tá? Então, o primeiro processo, né, é a gente identificar todas as resistências que a gente tem. Então, daqui para cá a gente tem uma resistência por condução, de 0 até R1. De R1 para R2 a gente vai ter condução. E de R2 para R3 a gente também vai ter processo de condução. De R3 para o meio externo, a gente vai ter um processo de convecção e radiação. E o coeficiente é dado porque ele é o coeficiente, o H2 é o coeficiente combinado. Tá? Então, bom, basta a gente substituir nas equações, né? Agora, tá? A gente tem aqui 1 sobre o H1 é dado, a área do cilindro é conhecida, né? A gente consegue calculá-la facilmente por aqui, tá? A minha tubulação aqui, né? Agora o processo de condução, a gente vai utilizar a nossa lei da condução, que a gente deduziu anteriormente, tá? E só atribuir os valores, né? Então aqui a gente põe o H1 e vezes a área, né, dessa minha tubulação. Desculpa, o 2πk vezes L, né? Aqui não tem a área, né? Porque a gente já tirou a área quando a gente fez a integral, tá? Então, o meu R2 do isolante agora, né? Que vai ser a resistência do meu isolante térmico. Olha que isolamento térmico, ó. 2,35 graus Celsius por watts, né? Então é bastante, né? O isolamento térmico dessa lâmpada de lã, né?
E agora processo combinado de convecção e radiação, tá? Com o meu H2 que foi dado no problema, então basta substituir e calcular as áreas, tá? Então, um problema relativamente simples de resolver, né? Todas as resistências aqui estão em série porque a gente já tem a situação combinada, tá? Então, cuidem para não confundir isso na hora da prova do que é uma resistência que não é combinada, tá? Com isso, a gente tem uma resistência total, né? Somando todas as resistências que a gente calculou individualmente, a gente tem 2,61 graus Celsius por watts. E isso vai me dar, então, né, substituindo aqui, conhecendo a temperatura no meio interno e no meio externo, a gente vai ter, então, uma temperatura, né, aqui eu posso calcular em graus Celsius, né, porque é diferença absoluta de temperatura, não estou falando de radiação, tá? Então, a minha resistência total aqui vai ser 2,61, né, que a gente calculou aqui em cima. Isso me dá um Q de 121 watts. Ou seja, né, aqui a gente tem um ΔT no tubo, né, vai ser igual a, dentro dessa tubulação aqui, né, vai ser igual a Q' vezes o R do tubo, que vai ser 121, né, porque isso aqui é constante, divididos pela minha resistência do tubo, tá? Que a gente calculou aqui. Tá? E do meu isolante, aí a gente tem aqui, né, o meu raio do isolante. Então, a gente tem aqui o ΔT do isolante, né, a diferença de temperatura, vezes o R do isolante, que é 0,23, tá? Então, a diferença de temperatura aqui entre o isolante vai ser 284 graus Celsius. Então, olha como ele está isolando, né? Apenas essa partezinha pequena, certo? Então, com isso, a gente finaliza essa parte do conteúdo, tá? E muito obrigado então, por assistir o vídeo e até o próximo.